Oi pessoal, tudo bem? Então vocês pediram para falar sobre a lei da atração, como eu conheci, como eu apliquei isso na minha vida, né? Então eu vou dar um resumo aqui da minha história na lei da atração e os demais vídeos eu venho trazendo com mais detalhes e como vocês também podem aplicar na vida de vocês. Então eu vou tentar ser bem prática e bem breve na minha história, para que você se sinta também capaz de co-criar tudo aquilo que você almeja. Achei muito legal, tá? Achei bacana. Nas primeiras vezes não entendi nada e achava impossível que aquilo fosse aplicado de fato na nossa vida. Deixei pra lá. Como a maioria de vocês, assim, assisti legal, bacana, mas não dei importância, não dei moral pra isso. Quando foi em 2000, mais ou menos 2013, eu tenho um cunhado que me deu o livro pra eu ler, que era O Segredo também. Ele falava, Amanda, você precisa aprender, Amanda, você precisa estudar isso. E eu daquele jeito, né? Nossa, tá, vou estudar, mas é difícil aplicar isso, eu já vi no documentário, não é fácil. Então assim, li o livro, O Segredo, lá em 2014, 2013, mas também, gente, eu achava aquilo lá pura fantasia, pura magia, pura coisa de outro mundo que na vida real não funcionava. Então pra mim era muito fora da nossa realidade, sabe? Era muito fora do que realmente dava pra se aplicar aí na vida. Então, eu passei por muita dificuldade com a maioria, eu passei dificuldade no meu relacionamento. E aí eu comecei a dar umas pesquisadas no YouTube do que eu podia fazer pra que isso melhorasse, pra que eu conseguisse de alguma forma ser feliz, né? Porque por mais que as coisas aconteciam, era muito difícil encontrar felicidade. Por mais que às vezes eu encontrava coisas legais, eu vivia coisas legais, no fundo eu não me sentia feliz, faltava. Tava sempre faltando, sempre faltando. Eu sempre procurava algo externo para que me completasse. Então, dessas pesquisas doidas do YouTube, como a maioria de vocês já deve ter feito, de passar dias e horas no YouTube estudando, vendo técnica, vendo pessoas falando os seus depoimentos. Isso meados de 2018, tá? Pra ser mais exato. Eu comecei toda essa busca, toda essa pesquisa, toda essa loucura. E eu caí em vários vídeos de lei da atração. E eu falei, gente, se minha vida tá uma... então eu vou fazer alguma coisa que eu possa, de fato, melhorar. Não é possível. Todo mundo dá certo, de algum jeito vai dar certo pra mim. E a primeira técnica que eu vi, alguns devem conhecer, que é a técnica de co-criar uma borboleta azul. Vai ser o próximo vídeo, inclusive, desse canal. E aí eu co-criei, eu fiz a técnica, né, da borboleta azul e tal. Gente, eu fiz a técnica e assim, ó, soltei. Literalmente, porque eu tava esperando co-criar uma borboleta azul? Não. Mas no momento que eu me concentrei em co-criar a borboleta azul, eu emanei o meu desejo. Tá, esqueci que eu tinha feito essa técnica, né, que eu tinha visto esse vídeo até. Quando deu mais ou menos umas 12 horas que eu vi aquele vídeo, tava conversando com uma amiga e ela me mostrou a tela do celular dela e era a tal da borboleta azul. Ou seja, em 12 horas eu tinha co-criado um desejo. Eu tinha co-criado uma técnica que eu fiz de manhã cedo, quando foi à noite. Tava lá, a tal da borboleta azul. Aí eu falei, gente, não é que meu pensamento co-criou a tal da borboleta? Fiquei feliz pra caramba, né? Não, porque agora vai dar certo, porque agora eu sei que funciona, vou aplicar outras técnicas. Então eu comecei a pesquisar muitas técnicas. O meu maior desejo de vida era voltar a morar em Aracaju, que eu morei até 2018, mas aí por vários problemas não quis ficar longe da minha família, voltei pra perto. E quando deu mais ou menos, depois que eu cheguei em Ribeirão Preto, que é a minha cidade, na cidade que eu nasci, um ano depois eu já tava querendo voltar pra cá. Então em 2019 já tava querendo voltar pra cá. Então quando foi esse meado de tempo que eu tava em Ribeirão, né, esse um ano de 2018 a 2019, comecei a aplicar todas as técnicas, tudo que podia imaginar de YouTube. Tava eu fazendo carta mágica, tava eu fazendo visualização, meditação, ouvindo música, dançando, fazendo visualização dos meus sonhos, fazia tudo, gente, tudo que vocês imaginam que tem naquele YouTube, eu já fiz. Eu quero trazer todas as técnicas que realmente eu fiz e que realmente funcionaram pra mim, pra vocês poderem aplicar no dia a dia. Mas isso a gente vai falar aqui nos próximos vídeos, porque senão vai ficar muito longo aqui. Então quando foi 2019 para 2020, 6 meses ali, mais ou menos junho de 2019, eu comecei alucinadamente querer co-criar, voltar a morar em Aracaju. Eu já tinha me sentido frustrada com Ribeirão Preto, eu olhava aquela cidade, já não fazia mais sentido eu morar ali,
Por mais que eu ame a cidade, pra mim aquilo não fazia sentido. Eu comecei a co-criar, eu falei, então é agora que eu vou testar todas as minhas habilidades. Eu passei 6 meses, juro pra vocês, 6 meses, durante 4, 5 horas por dia, fazendo técnica. Eu me trancava dentro de um quarto e fazia todas as técnicas. Vocês pesquisem aí no YouTube, eu vou trazer aqui também. E eu fazia essas técnicas com a certeza de que ia funcionar, com a certeza de que de alguma forma eu ia chegar em Aracaju, eu não sabia como, mas que eu ia e eu tinha certeza. Por mais que os acontecimentos externos, né, a vida, o trabalho, meu marido, meus parentes, todo mundo falava não é a hora, não pode, não dá certo. Gente, na minha cabeça era muito nítido que eu ia realizar e que eu ia viver disso novamente, que eu ia voltar a morar na praia, e que essa vida ia ser realizada. Então eu fazia várias visualizações. Inclusive, uma das minhas técnicas tinha muito detalhe, né? Só pra dar um detalhe aqui pra vocês de como é poderoso. Eu queria morar num apartamento que tivesse um espelho grande. O meu sonho era ter um espelho grande. Era meu sonho, gente. Queria um espelho. Quando eu achei esse apartamento aqui, depois eu vou mostrar pra vocês lá nos stories, lá no meu quarto, no outro quarto, inclusive, tem um espelho de parede a parede. Quando eu olhei esse apartamento, eu falei, é o meu apartamento. Ele tava me esperando. Fizeram ele para mim. Vou mostrar. Então, assim, sempre tinha muito detalhes das minhas técnicas. Tinha muito mínimo detalhe, pra que quando eu chegasse de fato a encontrar a vida dos meus sonhos, ela tivesse todos aqueles detalhes. 95% do que eu escrevi hoje é o que eu vivo. Pode parecer estranho, mas foi bem assim. Então, no meio daqueles 6 meses fazendo aquele monte de técnica, o meu marido dizendo que era impossível, que nós íamos nos mudar, né, aqui para Aracaju e tudo, e eu com aquela certeza garantida que ia, ele me mandou uma mensagem, comprei nossa passagem. Aconteceu alguns problemas lá no trabalho dele, e ele comprei nossas passagens. Falei, Deus, e não é que funciona essa técnica, tudo isso funciona? Então, em 15 dias a gente vendeu carro, vendeu todas as coisas que a gente tinha, o pouco que a gente tinha. Já até postei algumas fotos da casa que eu morava lá em Ribeirão, da qual eu me orgulho muito, porque se eu não tivesse passado toda a dificuldade que nós passamos, talvez eu não teria a força que eu tive pra co-criar o que eu vivo de fato hoje. Então, nesses 15 dias a gente conseguiu vender carro, o pouco que a gente tinha, e chegamos em Aracaju, alugamos uma casa, criamos a nossa própria renda, estipulamos quanto a gente queria ganhar sem ao menos ter emprego, no meio da pandemia, junho de 2020, nós viemos pra cá. No meio, se vocês, foi bem no meio da pandemia, se vocês pegarem aí, quando começou a pandemia, tava bem no foco. Chegamos aqui, criamos exatamente tudo que a gente quis, eu criei exatamente a vida que eu imaginava, e de alguma forma, eu não conseguia me sentir feliz. Aí agora é que entra o detalhe. Porque se a gente, de fato, não está feliz, a gente pode até co-criar muita coisa, muitos bem materiais, a gente pode co-criar a vida dos nossos sonhos, mas se a felicidade não vem daqui, parece que nada funciona, parece que nunca é o bastante. E aí eu comecei a estudar a espiritualidade, de uma forma mais a fundo, pra entender o porquê eu tinha co-criado a vida dos meus sonhos, que era morar perto da praia, morar num apartamento, 3 quartos, ter um espelho grande, como eu falei, mas que de fato eu não era feliz. E aí eu entendi, através do Hélio Couto, que eu indico pra vocês, que a felicidade estava dentro e que pra eu ser feliz de verdade eu tinha que ajudar. E eu me senti o quê? Incapaz de conseguir ajudar uma alma, uma pessoa. Aí eu comecei a pesquisar formas de o que eu poderia aprender ou o que eu sabia fazer que eu pudesse ajudar as pessoas. Eu comecei nessa busca louca do meu propósito de vida, e nessa busca absurda que eu tive pelo meu propósito de vida, eu encontrei o tarô e vi ali uma oportunidade de ajudar. Quando eu entendi que essa era a oportunidade e que eu dei o primeiro passo e que de fato eu comecei a ajudar as pessoas, eu entendi que eu tava muito feliz e que não importasse o que acontecia no meu mundo externo, as dificuldades da vida que acontece, é normal, eu tava feliz. Então, o que eu posso dar de dica aqui, contando a minha história pra vocês, sendo o mais sincero possível, é que busque a felicidade, que a felicidade tá dentro. Quando a gente encontra essa felicidade, tudo no nosso mundo, as pessoas, o nosso trabalho, a nossa vida começa a se encaixar de uma forma, começa a se alinhar de uma forma que só quem vive de fato pode saber, de fato pode entender. Então busque a felicidade não tá no outro. Eu vejo que há bastante gente aqui sofre
por amor, bastante menina que sofre porque o outro não ama ela, ou porque não se ama. Busque o autoconhecimento, busque as técnicas de lei da atração, mas junto com o autoconhecimento, junto com o amor próprio, junto com a vida de fato, o que realmente vai te fazer feliz, o que poderia acontecer hoje que iria te deixar feliz, o que você pode fazer hoje para ser feliz. Porque quanto mais feliz você é, mais todas as técnicas do mundo vai funcionar para você. Mais carro, casa e apartamento você vai cocriar. Hoje eu vejo que todos os meus sonhos vão ser sim realizados através da lei da atração, através do meu trabalho, através da minha ação, porque tudo depende da ação, mas tudo na base da felicidade. Então eu não vou deixar a minha felicidade morrer para que um sonho, um bem material preencha esse vazio que tá dentro. Porque não é um sonho, não é um bem material, não é a praia, não é andar de avião, que eu tinha muito sonho de andar de avião. Não é isso que vai preencher. Isso preenche um momento, mas não preenche uma vida. Então, para que a vida seja preenchida de fato, tem que estar aqui. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado, ter contado um pouco de mim para vocês. Quero trazer um pouco mais do meu dia a dia, para que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês e consigam co-criar a vida dos sonhos, consigam se conectar com a centelha divina que você é. Então é isso. Eu acho que eu falei bem resumida a minha história nos últimos 10 anos. Vou trazer com mais detalhes as técnicas que eu apliquei, que eu fazia no meu dia a dia, durante essas 4, 5 horas do meu dia, para que vocês também consigam aí aplicar no dia a dia de vocês. Eu espero que de alguma forma eu tenha mostrado que o que importa é só o que tá aqui. O que tá aqui, ó, é só uma historinha, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Este Instagram tá começando agora. Eu conto com a contribuição de vocês, de comentar, de interagir nos stories, de interagir nesse perfil do modo geral, para que a gente aumente essa família, que eu possa ajudar a maioria de vocês e que de fato vocês entendam que a felicidade mora dentro.